Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta para mais um vídeo, um episódio da nossa série de curtas da astrologia. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre aspectos, mas antes vou continuar pedindo para vocês colocarem as dúvidas aí nos comentários, dúvidas simples que eu possa responder de maneira rápida aqui no Instagram. Também vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas. Isso ajuda vocês compartilharem conhecimento e muitas vezes uma dúvida muito bobinha para um pode ser uma diferença e tanto nos estudos de outro. Às vezes até abre portas para pesquisas mais profundas, estudos, né, mais elaborados também. Então divulguem aí também. Bom, no vídeo passado, no último vídeo, um de vocês me pediu para falar um pouco mais sobre conjunção e oposição, orbes de conjunção e oposição, até quando considerar o poder de influência de uma conjunção e de uma oposição. A gente vai voltar na história para entender que tem uma diferença muito importante sobre a maneira como o aspecto é utilizado na astrologia clássica e na astrologia moderna. Tem uma diferença crucial aí, então vamos entender. Bom, a astrologia horoscópica, ela nasce ali no período grego. A gente sabe que o céu foi dividido em 12 partes, ainda ali numa fase da Mesopotâmia, né, no finalzinho do período da Mesopotâmia. Mas a estrutura da astrologia no período grego mesmo, a estrutura da astrologia horoscópica no período grego. Então, a ideia do aspecto foi desenvolvida ali. Muitos de vocês que estudam astrologia sabem que aspecto significa alguma coisa em torno de ver, observar, olhar, contemplar, né? Tem traduções diversas, mas gira em torno dessa possibilidade. E nessa dinâmica geométrica do zodíaco é que se possibilita, por exemplo, ter um trígono significando uma coisa harmoniosa, um aspecto harmonioso, tá? Por exemplo, quando a gente fala isso, né? O trígono é um aspecto de natureza fluida, é porque ele vai acontecer entre planetas que estão posicionados em signos de mesmas qualidades primitivas da natureza, de mesmo temperamento, de mesmo elemento, triplicidade, como nós costumamos dizer, certo? É por isso que ele é harmonioso. Significa que essa familiaridade, ela possibilita que as coisas se desenrolem de uma maneira mais fluida, certo? Que as quadraturas são desafiadoras porque elas acontecem com planetas posicionados em signos de modo igual, de mesmo modo de ação, mas que vão ter as qualidades diferentes, qualidades primitivas da natureza diferente. Quando eu digo, por exemplo, que um planeta em Câncer está em quadratura a um planeta em Libra, por exemplo, eu estou envolvendo qualidades de temperamento fleumático de Câncer, frio e úmido, com os de Libra, que pertence à triplicidade do ar, que é quente e úmida. Então, essa diferença nas naturezas cria a desarmonia, a dificuldade, certo? Então, o ponto principal ali na fase helenista é que os aspectos só aconteciam por condições dos signos onde os planetas estavam posicionados, certo? Esse é um ponto bem importante, porque na astrologia moderna é possível se considerar, por exemplo, um trígono com planetas que estejam posicionados em signos com natureza diferente, elementos diferentes. Quando um está no final de um signo e o outro está no início do outro signo que já tem uma natureza diferente. Na astrologia moderna é comum se considerar isso, se chama aspecto dissociado. E na astrologia clássica a gente não usa esse tipo de aspecto para nada, de nenhuma forma, certo? A ideia do orbe de aspecto, ela já existia numa fase helenista. Na verdade, não era o orbe do aspecto, mas o orbe planetário. Na astrologia clássica todinha, astrologia tradicional, não existe orbe para o aspecto, mas existe orbe para o planeta. E lá na fase helenista, ela existia, mas ela não era diferenciada de um planeta para o outro. Era considerado 15 graus antes ou depois do grau exato onde o planeta estivesse. Então, em primeira instância, se considerava a condição de signo para signo, as naturezas, né, as qualidades, o modo de ação, o gênero para se estabelecer. E, no segundo momento, o grau exato onde o planeta estivesse. Porfírio cita isso nos estudos dele, né? Então, 15 graus antes, 15 graus depois. Aí vocês vão dizer, mas 15 graus antes, 15 graus depois dá 30 graus e pega o signo inteiro. Sim, mas aí deriva a ideia da aproximação e separação. Então, um aspecto
que acontece com um planeta se aproximando do ponto exato, do grau exato, tem um poder crescente e quando ele se separa, um poder diminuidor, decrescente, a gente pode dizer. É daí que deriva essa ideia, então, da aplicação e separação. Conforme a história vai se desenrolando, essa ideia do orbe planetário, ela vai se modificando. Então, começa a se estabelecer um espaço de atuação para cada luminária e planeta que se diferencia um pouquinho. Isso varia também um pouquinho de astrólogo para astrólogo. Por exemplo, alguns astrólogos consideram que Júpiter e Saturno têm um orbe de 9 graus, enquanto tem outros que consideram 10 graus, tá? Para Marte, 8 graus, por exemplo, antes ou depois. Para Mercúrio e Vênus, 7 graus antes ou depois. Para a Lua, 12 graus e para o Sol, 15 graus. E aí alguns estendem para 17 graus em relação ao Sol, né? Porque 17 graus é exatamente quando termina aquele espaço do poder ali, né? Sob os raios do Sol. Quando a gente diz que um planeta está sob os raios do Sol, ele está até 17 graus de distância, né? De orbe em relação ao Sol, certo? Então, isso vai se modificando um pouquinho. Então, a diferença crucial que existe na forma de se utilizar o aspecto entre a astrologia clássica e a astrologia moderna é que o orbe na astrologia clássica é para o planeta ou luminar e na astrologia moderna ele é para o aspecto. Então, quando na astrologia moderna você vai avaliar um aspecto, você leva em consideração o orbe de conjunção, o orbe de oposição, o orbe de quadratura, o orbe de sexto, e ainda isso se espalha mais ainda quando você vai utilizar ramos diferentes da astrologia. Então, tem autores que colocam que o orbe de conjunção é tanto para a astrologia natal e que se você for trabalhar com sinastria é um outro tanto, se você for trabalhar com mundano, um outro tanto, se você for trabalhar com eletivo é um outro tanto, ou seja, o orbe ele começa a se desprender. Agora, eu vejo isso e também como decorrência de estudos, né, de outros astrólogos, que é muito, muito errado, porque o orbe tem relação com a emissão de luz, né? Quando a gente fala que aspecto significa ver, observar, está falando de condições de ótica, né? Da possibilidade de se enxergar a luz. Quem emite luz é o planeta, ou o luminar, e não o aspecto em si, certo? Então, a ideia do aspecto, acho que foi uma das mais corrompidas ao longo da história da astrologia, principalmente depois do período de decaimento da história, né, na história da astrologia ali no século XVII, o surgimento da astrologia moderna, depois com esses estudos esotéricos, teosofia envolvidas no meio, porque quando a história da astrologia renasce, ela vem em fragmentos, ela não traz essa bagagem que até ali, no início do século XVII, ela era desenvolvida. Certo? Então se perde muito e acho que essa ideia, como eu falei para vocês aqui, mais se corrompeu ao longo da história da astrologia. E, enfim, nós utilizamos na astrologia clássica o orbe planetário, independente do ramo da astrologia que você for trabalhar, e ele é para o planeta e não para o aspecto, certo? Então, se você estiver trabalhando com uma conjunção de Saturno, ele vai ter 9 graus de conjunção. É lógico que quanto mais próximo do grau exato, maior é a influência do aspecto em si, né, da condição do envolvimento de um planeta com outro. E por decorrência de aspecto, também muitos outros fatores acabam entrando. Então, essa questão da aplicação e da separação. Na dinâmica dos aspectos, também existe a coleção de luz, né, a tradução da luz, a translação da luz também de um planeta para outro. Existe uma série de possibilidades de se analisar aspecto na astrologia clássica, tá bom? Bom, espero ter respondido aqui a dúvida. Se restou ainda mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente segue ainda com o tema aí nos vídeos seguintes, tá bom? Deixa um abraço forte para vocês, então, até o próximo episódio. Até mais!